Em 2013, protestos que começaram em São Paulo, inicialmente contra o aumento das passagens do transporte público, escalaram rapidamente e tomaram as ruas de todo o país. As manifestações pareciam não ter liderança definida e terminaram em confrontos violentos e grande turbulência política. O governo da presidenta Dilma acabou se tornando alvo central daquela onda de insatisfação e muitos dos grupos que mais tarde teriam um papel decisivo no golpe jurídico parlamentar de 2016 emergiram justamente desse contexto. Desde então, inúmeras análises tentaram explicar o que aconteceu e qual deveria ter sido a estratégia, tanto do governo quanto dos partidos e dos movimentos sociais de base, que foram arrastados para dentro do turbilhão sem quase nenhuma capacidade de enfrentar a força da extrema-direita, que assumiu o controle das multidões. Esse evento foi profundamente traumático para a esquerda, especialmente para o campo petista, que desde então demonstra grande cautela em apoiar manifestações de rua. Hoje eu quero retomar esse debate porque diversos analistas identificam sinais de que estamos às portas de uma espécie de reedição de 2013 e é urgente tratar desse tema. Vamos conversar sobre isso logo depois da nossa vinheta. Antes de continuar, como já virou nosso costume, eu quero agradecer você por estar por aqui. Se puder, deixe seu like, comente, sempre de forma respeitosa, envie sugestões de temas para os próximos vídeos, porque isso fortalece esse espaço. Eu vou tentar ser breve e, para começar, eu quero destacar alguns paralelos entre a conjuntura de 2013 e o momento atual, mostrando pontos de contato que eu considero bastante evidentes. Crise do capitalismo mundial. Em 2008, o capitalismo entrou em mais uma das suas crises históricas. Dessa vez desencadeada pela bolha imobiliária do subprime nos Estados Unidos. A inadimplência massiva levou à quebra de instituições como a Lehman Brothers e provocou um efeito dominó que se espalhou por todo o mundo. Os impactos dessa crise demoraram alguns anos para chegar no Brasil, mas começaram a ser sentidos com mais força em 2012. A desaceleração da economia global, especialmente dos Estados Unidos e da China, reduziu também o nosso ritmo de crescimento, aumentou o desemprego e elevou o custo de vida. Embora esses efeitos não fossem dramáticos, geraram insatisfação crescente. Aqui já se mostra um ponto crucial. A nossa comunicação com as bases foi insuficiente. Não deixamos claro que aqueles problemas eram efeitos externos e não resultado das ações ou inações do governo. Enquanto isso, na internet, grupos de extrema direita já espalhavam teorias conspiratórias, moldando o imaginário de muitos jovens. Para eles, os poderosos e os corruptos eram os culpados. E naquele contexto, todos os envolvidos com o governo eram automaticamente vistos como parte desse grupo. Hoje, vários sinais indicam que uma nova bolha está se inflando nos Estados Unidos, a bolha das IAs. Startups de inteligência artificial sem lucro real acumulam cerca de $1 trilhão em valor de mercado. Situação comparada por especialistas à bolha das empresas .com dos anos 90. Um eventual colapso desse setor pode provocar outro tsunami econômico global, recolocando nosso país em uma situação de risco e potencialmente reproduzindo aquele cenário do pós-2008, contexto de protestos semelhantes pelo mundo. Em 2010, a Primavera Árabe inaugurou uma onda global de mobilizações populares contra regimes autoritários, corrupção, desemprego e pobreza. O estopim foi um ato extremo de um vendedor ambulante da Tunísia. O movimento se espalhou rapidamente por países como Egito, Líbia, Síria e Iêmen, impulsionado pelo uso massivo das redes sociais. Hoje, a geração Z, os nascidos entre 95 e 2009, tem um grande protagonismo em protestos pelo mundo. Com auxílio das redes, muitos se engajam para criticar as ações estatais
ou pressionar governos, frequentemente usando símbolos culturais compartilhados. Um deles, bastante visível, é a bandeira inspirada no mangá One Piece. Jovens com ideais difusos de combate à opressão, pouca politização formal e um grande desejo de transformação acabam assumindo qualquer narrativa que lhes pareça apontar alternativas para o futuro. Nesse cenário, One Piece oferece exatamente isso: uma aventura épica guiada por liberdade, justiça e superação dos poderosos. Luffy, o protagonista, é um exemplo fascinante de hibridização cultural moderna. Ele nasce da tradição oriental, mas incorpora o arquétipo ocidental do aventureiro. Como herói ocidental, ele enfrenta o mundo e desafia autoridades opressoras. Mas, diferente daqueles heróis trágicos, ele não se sacrifica. Ele constrói uma tripulação, partilha poderes e sonhos e transforma seus companheiros em heróis junto com ele. Seu valor central não é o martírio, mas a amizade e a liberdade. One Piece é uma obra que está em desenvolvimento há mais de 20 anos, distante dos olhos de formuladores de política, mas não do radar da extrema-direita. A instrumentalização da insatisfação. Se deu para entender minimamente o tema de One Piece, fica claro que ali existe uma mensagem positiva, ou uma interpretação progressista dessa história é possível, como a ideia de sonhar coletivamente, compartilhar poder. Mas essa mensagem pode ser facilmente distorcida e apropriada pela extrema-direita. Quer ver um exemplo? No início da história, Luffy é apenas um pirata buscando liberdade, mas suas ações, sempre voltadas a proteger amigos e enfrentar injustiças, o colocam em choque com estruturas de poder protegidas por um tal governo mundial. Veja, a noção de um governo mundial onipotente que controla todas as nações lembra, em essência, uma velha teoria da conspiração nazista. Ela se chamava Judeu Internacional e foi reciclada pela extrema-direita moderna, especialmente nos Estados Unidos, com a tal tese do globalismo. É justamente por essas brechas simbólicas que a extrema-direita tenta se infiltrar em movimentações nas redes e disputar o seu sentido, exatamente como ela fez em 2013. Naquele ano, membros dos Estudantes pela Liberdade criaram uma sigla para mimetizar o movimento que realmente iniciou os protestos, o movimento Passe Livre, que era MPL. Foi assim que nasceu o MBL. Mais recentemente, conseguiu fundar o seu partido chamado Missão. Logicamente após controvérsias com a coleta das assinaturas. Veja bem, mais uma vez, nós podemos ver como eles estão sempre atentos às movimentações que surgem nas redes. Eles já começaram a se aproximar da estética desses novos movimentos, como demonstra aqui o deputado Kim Kataguiri. Pessoal, caminhando para a conclusão, eu quero citar a presidenta Dilma Rousseff, que no prefácio do livro 2013, A Rebelião Fantasma, faz uma avaliação sucinta, mas extremamente precisa, na minha opinião. Ela rejeita a tese de que os protestos de 2013 foram desde o início planejados pela direita nacional ou internacional. O que houve foi um movimento social e político global desencadeado por uma crise do capitalismo, que ao chegar ao Brasil foi disputado pela esquerda e pela direita. Esta última saiu vitoriosa porque já estava organizada para transformar a insatisfação popular e a bandeira anticorrupção em ataque aos seus inimigos, ao mesmo tempo em que protegia o capitalismo
seus setores mais privilegiados, como bancos e agronegócio. Fazendo aqui uma linguagem figurada em relação ao próprio anime que nós estávamos comentando, nós ficamos alheios aos movimentos da maré, acreditando que estávamos seguros na Ilha Brasil, como se as tempestades que atingiam os outros países após a outra fossem casos isolados e que não chegariam até nós. Nós estávamos errados. Não podemos repetir os mesmos erros. É fundamental que, tanto no governo quanto nas estruturas partidárias, haja debates sérios sobre estratégias de enfrentamento e mobilização, para que em futuras disputas não permitamos que a extrema-direita saia novamente vencedora. Por hoje, ficamos por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.